Muito boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma da live do COP-TI, Colaboração e Disseminação do Conhecimento para a Pequena e Média Empresa do Brasil. Nosso objetivo aqui é levar um pouco do conhecimento de segurança da informação para a pequena e média empresa através de padrões de segurança. Sabemos que hoje uma das os grandes desafios é cuidar das nossas informações, e um dos grandes desafios de toda a empresa e de todo empresário, e por que não de todas as pessoas, é preservar a sua segurança, a sua informação. Então, dessa forma, o que nós precisamos fazer? Procurar padrões, procurar formas de zelar pela nossa segurança de forma padronizada. E é isso que nós aqui, como prestadores de serviços, como MSPs, né, provedores de serviços gerenciados, estamos tentando fazer, levar uma padronização para todos os nossos clientes, para todas as pequenas empresas. E para isso estamos utilizando de padrões internacionais, começando aí pelo Cybersecurity Framework, um padrão de segurança que começa aí a levar essa cultura para pequenas e médias empresas, utilizando um padrão de segurança cibernética. Esse padrão foi estabelecido nos Estados Unidos, já está aí nessa sua segunda versão, e fazendo o quê? Esse modelo, ele propõe que as empresas avaliem, né, o seu modelo de como tratar a segurança cibernética a partir de 5 itens, né? E depois, avaliando esse modelo, o CIS, que é o Center for Internet Security, falou assim: como é que a gente, olhando esses 5 itens, a gente vai controlar para que a gente possa disseminar essa cultura? É o primeiro passo para se gerenciar o controle de uma rede, o gerenciamento de usuários, os ativos que estão dentro dessa rede, para que a gente possa ter um mínimo de segurança. Avança o próximo slide para mim, Henrique, por favor. Então, na hora que a gente começa a falar disso, a gente faz o seguinte: como que eu posso controlar, gerenciar essa minha rede? O primeiro passo é identificar todos os recursos que eu tenho dentro dessa minha rede. Porque se eu não tenho a identificação das máquinas, dos recursos, servidores, das pessoas, dos usuários, das informações que eu tenho armazenado nesse meu ambiente cibernético, como que eu vou proteger esses meus recursos? Como é que eu vou fazer para manter esses meus recursos e saber qual é a criticidade dele para que eu possa tocar o meu dia a dia, para que eu possa manter a minha empresa funcionando? Uma vez que eu identifiquei, uma vez que eu tenho as medidas protetivas desse meu ambiente, eu vou ter que ter medidas para detectar as falhas ou detectar as tentativas de invasão. Eu sempre falo o seguinte: ataques nós sofremos todos os dias, a gente só não tem o tamanho desse ataque, a gente só não tem o tamanho e a qual é o quanto que nós estamos sendo atacados todos os dias, mas atacados nós somos, todos os dias e diariamente. Então, a partir dessa visão, a gente procura o quê? Identificar, proteger e detectar quantos ataques nós estamos sendo e quais as medidas que nós temos que fazer para nos proteger cada vez mais. E nós temos que preparar as pessoas, o ambiente para responder a esses ataques. Não adianta de nada a gente detectar e não saber o que vai fazer na medida que nós somos atacados. E o elo mais fraco dessa corrente continua sendo o ser humano. Se a gente não treinar as pessoas, se não mostrar o que as pessoas devem fazer, quem a procurar no caso de um ataque cibernético, a gente vai continuar sendo vulnerável. E uma vez atacados, nós vamos ter que recuperar o ambiente no menor tempo possível, para que a gente possa reestabelecer a operação da empresa. Já imaginou você ter uma fila de caminhões esperando para carregar ou para tirar mercadorias de uma empresa, porque você não consegue, por exemplo, emitir uma nota fiscal, não consegue emitir ou entregar um relatório porque você não consegue acessar os seus dados? Então, qual é o tempo que você pode esperar para que você possa entregar ou acessar as suas informações? Tudo isso tem que ser dimensionado para você mensurar o seu risco. Então, é isso que se propõe
o Cybersecurity Framework. E aí, o NIST e o CIS propuseram o seguinte: vamos olhar para 153 tipos de controle que serão aplicados na medida que eu tenha maturidade e tamanho e porte das empresas. Então, uma pequena empresa, ela pode começar controlando 56 pontos de controle. Uma empresa que já tem um pouco mais de maturidade, que tem aí um MSP ou uma empresa tomando conta, ajudando a gerenciar a TI, já pode ter lá 74 pontos de controle. E uma empresa um pouco maior, que já tem uma infraestrutura, já tem uma equipe de TI interna, já vai colocar mais 23 pontos de controle, ou, dependendo da empresa e do tipo de informação que essa empresa gerencia, ela precisa ter os 153 pontos de controle. Guiral, isso daqui é o máximo que uma empresa pode ter em termos de segurança? Então, eu não vou lhe dar uma boa notícia. Então, esse é o mínimo que uma empresa precisa ter para começar a falar de segurança da informação. E o que nós estamos fazendo aqui semanalmente? Discutindo cada um desses pontos, discutindo item a item, para que a gente possa falar, discutir, comentar como que cada um desses itens pode ser implementados, para desmistificar um pouco isso. Falar que isso daqui não é um bicho de 7 cabeças e que todas as empresas podem e devem fazer isso. E hoje, quem é que vai falar esse assunto conosco hoje? Quem que toca hoje, meu amigo Henrique? Acho que todos nós. Acho que Todos vamos nós? deixar num bate-papo mesmo aí. Acho que vai ser bem mais interativo para a gente debater sobre o 6º ponto de controle, né? Que vai ser o tema de hoje. Então, vamos lá. Vamos começar a falar um pouco do 6º ponto de controle das medidas de segurança, que é controlar e estabelecer um processo de concessão de acesso, que senão a nossa rede vira uma verdadeira festa. Não é verdade? Senão, todo mundo pode fazer o que quiser, pode ter. Se a gente não estabelece controles e gerenciamentos, a gente não consegue fazer o básico, que é identificar, primeiro, quem são as pessoas que vão ter acesso à informação, quem são as pessoas que vão ter acesso à rede de dados dentro da minha empresa. Então, se a gente deixar não segmentar os acessos, não segmentar a informação dentro da minha rede, uma pessoa numa área específica, numa área de produção, por exemplo, precisa ter acesso aos dados financeiros de uma empresa? Não há necessidade, ela não precisa, porque ela não vai utilizar esse tipo de informação no seu dia a dia, no seu trabalho. Então, o que nós precisamos fazer? Primeira coisa, identificar as pessoas, dar os atributos para que ela possa acessar a rede. Esse é o primeiro item. E também identificar o que essa pessoa pode ou não fazer. Segundo passo, quem entra e quem sai. Se eu estou contratando um funcionário, eu vou estabelecer os direitos que ele vai ter. Se ele vai sair de férias, se ele vai sair de licença, eu posso revogar esse acesso temporariamente ou permanentemente. Por quê? Houve desligamento de um funcionário. Se eu não remover esse acesso dele e, por exemplo, ele faz um home office, ele vai sair da empresa e vai continuar tendo acesso aos meus dados? Ele precisa disso? Isso pode ser um buraco de segurança, ele pode levar informações confidenciais ou continuar tendo acesso aos dados da empresa. Faz sentido isso? Não, né? Então, o que a gente precisa ter em mente? Todas as vezes que a gente tiver a exclusão de um funcionário de dentro da empresa, é necessário que a gente faça o quê? Que a gente pegue e tenha controle de quem está sendo desligado da empresa, ou que vai entrar em férias, ou que vai entrar em uma licença, por exemplo, e revogar esses direitos de acesso. Uma forma que... Pode Desculpa, falar, meu Guilherme. amigo. Manda lá. Eu ia pegar um gancho dessas questões dos controles de acesso. Acho que foi mencionado na live anterior que acabam se complementando, né? A semana passada era sobre gestão das contas e hoje é a parte de controle do acesso. É muito importante também os setores da empresa se comunicarem, principalmente o RH, informando as questões de mudança de setor de uma empresa ou quando é admitido ou demitido algum funcionário. E um detalhe, né? É importante revogar o acesso muitas vezes antes de demitir o funcionário, para Com evitar que certeza.
fique com alguma mágoa lá e cause algum problema aí. Cuidar da segurança. Hoje nós falamos muito da segurança digital, né? Mas esse cuidado ele não vai passar, e já começamos aí nesses itens 6.1, 6.2, de uma forma, já fica claro para nós que é um trabalho conjunto, né, pessoal? Não é algo só da TI, né? A TI vai ali implementar os controles, vai disponibilizar o suporte, a ferramenta, mas é um trabalho em conjunto. Se você não tiver um alinhamento legal aí com o pessoal do RH, se o pessoal do RH não tiver bem entendido, né, eu gosto dessa palavra, estabelecer, ou seja, precisamos criar, precisamos juntos chegar a um conceito, né, a um processo bem desenhado para que não haja falhas, né? Então, assim, muito importante para quem estiver assistindo aí a gente, ou agora ou depois, né, ter essa clareza de que nós estamos falando de segurança digital, mas ela não necessariamente e não obrigatoriamente vai ser só uma função da TI. Tem que passar por todos né, por vários outros setores. Né? Eu gostaria de citar um outro ponto também, que principalmente no ato da contratação, o time de RH, né, passar para o novo colaborador, né, e entender do novo colaborador como que vem essa cultura, como que ele traz essa cultura de segurança de outras empresas, né? Se ele já tem essa cultura, se ele já traz alguma regra ou algum hábito enraizado, né? Se aquele novo colaborador tem ali um conhecimento, eu já vi muito isso, o colaborador tem um conhecimento de TI mínimo que vai permitir ele fazer um estrago ali, se deixar ele muito solto, né? Então, esse colaborador ele tem que ser visto ali com bastante cuidado pelo time do RH. Enfim, eu queria deixar esse ponto aqui de que é um trabalho conjunto. Não só nesse ponto, mas nos outros pontos também vai fazer com que a gente tenha um trabalho conjunto com outras partes da organização. Eu acho que vale a pena também destacar, já que você acabou puxando esse assunto, Antônio, que é o seguinte, dotar sempre o pessoal de TI que precisa ter privilégios na rede, no ambiente tecnológico, de dois tipos de usuários, né? O usuário dele para uso do dia a dia, para as atividades, e o usuário dele de privilégios administrativos, né, para distinguir aquilo que ele está fazendo como administrador do ambiente e aquele que ele faz do uso cotidiano para as outras atividades. Porque assim você aumenta os níveis de segurança, para aquilo que é mais sofisticado, para aquilo que vai ser de trabalhos administrativos ou para uso de um servidor, por exemplo, para você poder aumentar os níveis de segurança. Então, é muito importante, muitas vezes, a gente segregar os níveis de acesso para que você aumente os níveis de segurança e adote múltiplos fatores de autenticação. Isso hoje é um requisito básico. E mesmo assim a gente continua tendo problemas de segurança, a gente pode ter problemas aí de tentativas de se passar por aquele usuário mesmo utilizando múltiplos fatores de segurança. Recentemente eu estive nos Estados Unidos e o pessoal já está se conseguindo se passar por isso, né? Driblar o múltiplo fator de autenticação. Então, olha só, a gente está implementando recursos de segurança e mesmo assim há a possibilidade de se passar por esses recursos. Então, a gente precisa continuar adotando, mas cada vez mais adotar novas medidas ou outros fatores, usando biometria, usando outros recursos que possam nos ajudar nesse ponto de você usar fatores, né, outros fatores de segurança para poder ter privilégios para fazer manutenções ou para ter acesso a informações sigilosas ou de alta confidencialidade. Então, é muito importante a gente avaliar esses tipos de situação, porque você, dependendo do tipo de informação, inibir que essa informação saia de dentro da empresa.
Então, é muito importante adotar também a classificação de documentos, de confidencialidade de documentos, de segregar esses documentos. Então, a gestão de controle de acesso, ela é sempre um dos itens que se complementam com outras regras de segurança ou regras de negócio. Ela, por si só, ela não vai me dotar de a segurança da minha rede. Ela sempre vai vir agregada de outros fatores, de outros complementos. Exato, exatamente. E falando aí em múltiplos fatores de autenticação, né, o que seria isso um pouco mais na prática, ou um pouco mais palpável aí para quem está assistindo a gente, né? Nós temos diversos formatos. O mais conhecido, né, hoje é ter ali uma segunda forma de verificação. Quem você é, ou, né, normalmente, quem é você, ou o que você tem, ou o que você sabe, né? Então, por exemplo, todos nós aqui já passamos ali por aquela fase do token dos bancos, né? Ou seja, aquilo é um segundo fator de autenticação. Eu coloco a minha senha lá no caixa eletrônico, né? O token era mais para a internet, né? Eu coloco minha senha do Internet Banking, mas para fazer uma transação, eu ainda preciso de mais uma informação que só eu tenho, né? Quando eu vou no banco, né, eu tenho mais uma informação do que só eu sou, né, no caso da biometria. E para o mundo digital, hoje nós temos os aplicativos, né? Google, Microsoft, tem os aplicativos aí que ficam gerando os códigos aleatoriamente. E, pessoal, múltiplo fator de autenticação em tudo, né? Tenho ali a minha conta, meu serviço de e-mail, eu vou colocar, eu tenho o meu LinkedIn, tem múltiplo fator de autenticação no Instagram, no WhatsApp, né? Não só ferramentas, às vezes eu sou um empreendedor ali, eu vendo muito pelo WhatsApp, eu não posso ficar no WhatsApp ali, eu uso muito o WhatsApp, vendo o tempo todo, como que eu posso, eu não preciso me proteger, como que eu posso fazer? Tem ali um múltiplo fator de autenticação para aplicar no seu WhatsApp, né? Para você colocar no seu WhatsApp Business, para você ali ter a garantia de quantidade do seu negócio. A gente está falando aqui não é coisa de outro mundo, não é coisa de empresa grande, serve para qualquer tipo de empresário, de empreendedor. Então, múltiplo fator de autenticação, pessoal, vamos ativar quem não tiver ativado, né? Até redes sociais, serviços de e-mail, né? A gente tem aí os gerenciadores, Google Authenticator, Microsoft Authenticator, que dá para baixar aí nas lojas aí da Apple, do Android. Então, fica a dica aí, porque não é só para e-mail, não, né? Exatamente, né? A dupla autenticação, ela tem que ser ativada para vários recursos e hoje é uma coisa muito comum. Necessariamente eu posso utilizar de vários recursos, posso mandar por SMS, posso usar biometria, posso usar autenticação pelo autenticador, posso até chegar a mandar para fazer uma ligação telefônica para se passar um código, ou seja, tem várias formas de ativar a dupla autenticação. Isso é extremamente importante. Só lembrando que não é porque nós temos o segundo método de autenticação que a gente vai colocar uma senha fácil, hein, pessoal? São camadas adicionais que a gente vai aplicar para aumentar a nossa segurança. Então, ali, senhas, né? Hoje é muito comum, já é bem difundido, não senhas, mas não palavras-chave, mas frases, né? Frases-chave para a gente aumentar o nível de complexidade, caractere especial, letras, números. E o segundo fator de autenticação como uma camada adicional. Mas, pelo amor de Deus, pessoal, vamos colocar ABC 1, 2, 3 na senha porque eu tenho o segundo fator de autenticação, não. Eu queria agora abrir a discussão, trazer aqui um pouco da experiência do pessoal e quais as dificuldades que as pessoas estão tendo, e a gente sabe que isso é o nosso cotidiano, é o nosso dia a dia, a gente implementa, né, nas empresas que a gente atende, e há uma certa resistência das pessoas, né, em efetuar trocas de senhas, né, e também em colocar senhas com complexidade e a periodicidade e utilizar o duplo fator. Então, são 3 situações aí, né? A troca periódica de senha, o uso de senhas com complexidade e o duplo fator de autenticação. E eu queria saber de vocês, na prática, como é que isso está sendo no dia a dia de vocês? Está sendo
Está tendo resistência? Não está? Como é que os usuários estão encarando isso e como que vocês estão levando essa mensagem para os usuários dessa questão que o quão é importante ter o duplo fator de autenticação, o quanto que é importante estabelecer concessão, o quanto que é importante ter critério, né, no estabelecimento de concessão de uso da rede e do acesso às informações. Porque isso a gente tem que criar consciência nas pessoas. Isso é uma tarefa importante, isso é uma mensagem que a gente precisa levar o tempo todo, né? E aí é uma pergunta que é meio capciosa para todos nós. O quanto que nós estamos fazendo isso dentro das nossas próprias casas, né? Ok? Então, microfones abertos, vou começar a provocar o povo, hein? Vou começar a provocar o povo. Vamos lá? Quem começa? Quem se habilita aí a estar participando e conversando aqui com a gente? Tá todo mundo calmo. Bom, já que está todo mundo... posso atravessar assim? Vamos embora! Microfone aberto. Então tá. Tem duas coisas que a gente faz, né? Que nem tu falou, existe uma resistência muito grande, então não são todos os clientes que a gente consegue fazer, mas a grande maioria a gente consegue. Nós temos um processo de onboarding do colaborador. Então, a empresa tem as suas políticas de segurança e lá a gente define, né, como TI, para que eu não dependa do RH passar essas informações. E a gente sabe que o RH nunca vai avisar, né? Nem sempre vai avisar quando é contratada uma pessoa. Então, dentro do onboarding do cliente, tem uma página, que foi nós que criamos, e lá está descrito como funcionam as regras daquela empresa. Política de troca de senha, a cada tanto tempo, caractere assim, assado, né? Que o ambiente é monitorado e por aí vai. Então, essa foi a forma que a gente encontrou para informar o colaborador novo como funciona a metodologia daquela empresa, né? E para aplicar isso, a gente tem um pacote de gestão de vulnerabilidade. Então, o cliente que ainda não tem isso ou que tem uma resistência muito grande, né, principalmente na troca de senha. Então, a gente parte de um princípio em que eles não entendem a importância das informações. E aí tu falar que, vou dar um exemplo, né, que a cada 3 meses tem que trocar a senha e que ele não vai poder repetir as 24 últimas, o cara fica de cabelo em pé, né? Então, a gente sempre tenta trazer isso de uma forma mais descontraída, né, abrangindo da diretoria, mas levando isso até o usuário final mesmo ali, né, a pessoa que senta na ponta da máquina, trazendo algum tipo como é que é, de exemplo do dia a dia, né? O que a gente mais bate é falar assim, pô, imagina se agora teu Instagram é hackeado. Todo mundo vai à loucura, porque, pô, o Instagram pode ser, mas a senha do meu computador... Não. Então, exatamente. Então, a gente leva para esse lado mais descontraído, assim, e acaba tendo uma boa abrangência em aplicar, né, essas políticas nos clientes. Joia, muito bom exemplo. Quem mais? Buenas. Quem mais se habilita? Buenas. Como é que tá, Guiral? Como é que tá? Bem, graças Fala, a Deus. Henrique. Tudo bem? Tudo certo. Aí, Boa tudo tarde certo. para os amigos. Eu vou confessar para vocês que após... Aqui, mas não tirei a coisa. Fica difícil, né? Não tirar o... Hein? A segurança é tanta que até o da web, não. Eu confesso que com essa onda, essa crescente de ransomware e principalmente o roubo de perfil de redes sociais, isso se tornou muito mais fácil com o usuário, né? Óbvio, tem as suas dificuldades em cenários. A gente não atende cenários muito complexos, né? No máximo até 100, 150 usuários. Acima disso, a gente não trabalha. E o fato da implementação de LGPD ajudou muito, né, a nossa parte dos cenários de TI. Muito, porque aí tu divide essa conta. Tu toca essa conta no DPO ou tu toca essa conta no relatório de gestão. Então, essa conta não vem tanto para o TI, entendeu? O TI, ele mais complementa um cenário de LGPD, né? Então, essa questão de que a implementação da senha, ela já vai através de uma conscientização dos usuários. Agora, em cenários menores, e eu confesso que nem todos os nossos cenários têm essa implementação afino, fica mais difícil. Esses questionamentos que o colega colocou aí.
né? Pô, de novo? Troquei, já tô na quarta senha nova. E sempre tem essa resistência. E aí a gente tenta levar para o lado da política da boa vizinhança, né? Olha, pensa pelo lado. E aí a coisa. Eles vão notando que aquilo é para agregar uma segurança não só para a empresa, mas como o próprio usuário, né? Por mais leigo que eu fosse. Então, está sendo, cada dia que passa, está sendo mais fácil implementar esses recursos. Eu acredito que multifator verificação, entre essas outras questões que antes as pessoas nem sonhavam o que era, hoje já está mais presente no dia a dia, né? Através de notícias, através de, enfim, N situações. Esses dias um usuário leigo, quando a gente foi falar sobre o fator de dupla verificação, ele, isso aí é aquilo que poderia ter ajudado o Sérgio Moro lá, né, quando entraram no WhatsApp dele, lá no Teams dele, lá, né? Não é no Teams, aquele outro, acho que foi no Telegram, né? Telegram. Se ele tivesse, poderia, né? É esse mesmo. Ah, não, mas então tu tá entendendo que isso já tá escancarado isso, né? A necessidade dessas ferramentas, né? Então essa é a minha colocação. Eu acho que com o tempo isso vai se tornar uma questão bem normal, né? Perfeito, é por aí mesmo. Essa é a ideia, que as pessoas começam a ter um pouco mais de discernimento na disseminação das suas informações e ter o cuidado do que está se colocando e de como nos ajudar a proteger essas informações. Porque é aquela coisa, depois que a porteira foi arrombada, meu amigo, esquece, né? Esquece. Já levou tudo, já está... E a gente mesmo é que está fornecendo, né? A gente mesmo é que está fornecendo os dados para que isso aconteça, né? A engenharia social para roubar os dados hoje, ela é tremenda, né? O discurso que os hackers, né, usam hoje para extrair informação de você, nossa, né, de uma forma geral, é um papo que você fala assim, como é que eu vou cair nessa conversa, né? Eu vim aqui para confirmar os seus dados, então podemos confirmar? Sim, podemos confirmar. Então, qual é o seu CPF? Não, peraí, se você quer confirmar os meus dados, quem vai falar o CPF é você, não sou eu, né? E o discurso é esse, né? É como é que ele vai usar o discurso para extrair informação de vocês, mas quem quer confirmar é ele, não é você que vai confirmar os dados para ele. Então, canta você e eu escuto, né, o colega? Verdade. Fala, Silvio. Opa, vou fazer um comentário aí também. Eu vejo um pouco de dificuldade nisso que vocês comentaram aí, na parte de um certo público ter dificuldade com essa implementação, sabe? Pessoal de mais idade, às vezes a gente pensa, alguns parentes próximos da gente, né? Tia, avó, como é que é para eles habilitar um duplo fator numa rede social? Às vezes eles perdem, tipo, perdeu o celular, aí eles não conseguem recuperar, né? Porque habilitou o duplo fator e aí não guardou aquelas contrassenhas que vinha. Então eu vejo um monte de dificuldades nesse sentido. O público corporativo, TI, melhorou bastante, mas a gente tem uma parcela da população ainda que não tem esse nível, sabe, cultural e enfrenta todas essas dificuldades. Aí por isso que acaba, às vezes tu vê esses perfis hackeados aí, é de uma pessoa mais simples, que não tem condições de, por conta, fazer toda essa configuração, né? A configuração fica um pouco escondida, para habilitar não é simples, né? Se para nós a gente vê no meio corporativo tem um pouco de resistência, imagina nesse público mais vulnerável, né? Um outro exemplo, eu tive numa empresa, a gente colocou o AD na empresa, tá? E aí, por boas práticas, de imediato a gente botou senha complexa, coisa que não era do dia a dia deles. A gente teve uma dificuldade imensa de fazer com que as pessoas conseguissem criar a sua própria senha. Entendeu? Mesmo escrevendo no papel, tem que ter isso. Tinha pessoas que não conseguiam gerar a senha, ou se gerasse depois, ia depender de estar lendo ela no papel toda hora para logar. Porque, de novo, tinha público, assim, pessoal de mais idade, que não é dessa geração, assim, sabe? E aí a gente tinha algumas exceções, sabe? Complica um pouco tudo isso. A gente sabe, e aí eu falo que o nosso papel muito é de evangelizadores. Exato. Né? A gente tem que assumir essa responsabilidade, trazer para nós, por mais técnicos que nós sejamos, nós precisamos pensar
sempre, eu falo, né, vestir o sapato do outro para ver as dificuldades, né? E nós sabemos que a gente trabalha hoje, eu brinco, né? Se a gente for pegar as gerações em letras, a gente já trabalha com o alfabeto inteiro, né? Então, a gente precisa ter essa consciência, a gente trabalha de A a Z, e já está começando com a B, a C, e vai assim, né? Vai trabalhar com o Excel daqui a pouco inteiro, de tanta coluna que a gente tem de usuário, né? Por quê? Essa é a nossa realidade. E tem a molecada hoje que já dá banho em nós que já tem um DNA mais antigo, né? Data de nascimento antiga, né? O que acontece? Essa é a realidade, então a gente vai ter que conviver. O que vem agora de modernidade, o que vem de instrumentos mais novos, é novas formas de autenticação. Vai se usar biometria, vai se usar uma key, vai se usar autenticação por biometria, por face, por digital, quer dizer, você tem outros instrumentos que dá para a gente tentar facilitar a vida das pessoas de uma outra forma. Então, a gente procura adaptar a esse tipo de situação, né? Dá para fazer? Em algumas situações dá, mas o principal é cultura, educação, que é um papel que a gente tem que assumir cada vez mais. Por mais, às vezes, que a gente não queira, né, ou que a gente não tenha tantas aptidões, mas a gente acaba tendo que se envolver com treinamento. Eu estava ontem analisando um pouco, né? A empresa fez 33 anos e a minha carreira eu comecei exatamente nisso, colocando o computador na mesa das pessoas, tirando a máquina de calcular e a máquina de escrever e colocando o computador. Então, o que acontecia? Você tinha que treinar, você tinha que dar instrução. Então, não mudou muita coisa na relação homem-máquina. A gente continua tendo que ensinar as pessoas a utilizar esse instrumento, que a tecnologia que é muito fascinante. Então, as dificuldades, elas só... eu não diria nem dificuldades, eu diria que os desafios mudaram, né? E a gente precisa... E ao mesmo tempo facilitaram. Porque antes você tinha uma tela verde com um monte de caractere. Hoje você tem um monte de sinais e símbolos, né? E os caracteres mudaram, mas você continua tendo uma interface muito mais amigável, né? E o desafio é ensinar as pessoas a utilizar a tecnologia da melhor forma possível. Então, é a gente que tem que levar essa cultura para dentro das empresas. Quem mais, pessoal? Quem mais? Mais um para a gente bater um papo. Vamos lá. Só para um adendo sobre isso que o Silvio falou, de uma dificuldade de implantar algo dentro de uma empresa, eu peguei exatamente essa situação em abril deste ano. Eu tive exatamente essa dificuldade. Foram 56 colaboradores. E eles anotavam no papel e mesmo assim eles erravam. Em julho para agosto, quase o finalzinho do mês passado, para ser mais exato, eu apliquei uma segunda situação junto com a diretoria que resolveu o meu problema. Eu apliquei exatamente o famoso mesa limpa. Consegui elaborar um documento, entreguei na mão da diretoria e expliquei para ele o quão importante aquilo era para ele. E por incrível que pareça, funcionou. O RH aplicou isso na empresa e ninguém tem senha anotada em lugar nenhum. De novo, cultura, inovação. Show de bola. Nós somos agentes desse tipo de levar isso para frente, de fazer com que as pessoas, com que a gente avance nesse sentido. Então, essa é a consciência que muitas vezes a gente precisa levar para dentro das empresas. Quem mais, pessoal? Os exemplos hoje estão riquíssimos, gente. Estou adorando isso daqui hoje. Quem mais? Quem mais? Como é que tá? Nossa sala tá cheia hoje aí, ó. Tá cheia. Wilson, William. Um de cada vez, um de cada vez, um de cada vez. Esse exemplo aí que o Ednei deu aí, ele é clássico, né? Ele é um dos clássicos aí que nós temos, que é a mesa suja, né? Só que o problema é que ela tá suja com dados valiosos, coisas importantes.
Ednei, eu peguei numa empresa recente, a senha não só estava na mesa, mas como aqueles jacarezinhos que ficam assim, tava bem feito o negócio. Me deu uma dó de falar com a menina, e assim, tava grande, assim, ó, sabe? O login dela e a senha, e tava preso, assim, no jacarezinho, tava tão bacaninha, cara, que eu falei assim, olha, vai ter que tirar. Aquelas arvorezinhas de Natal, né? Incrível, Assim, em assim. volta, escrito, a senha tá aqui, a senha tá aqui. Eu tava Eu tive que muito comum. combater o chefe que tinha a senha de todos, do departamento inteiro. Porque a justificativa vai que eles perdem. Isso Ou que eu preciso da informação. O importante, pessoal, a gente tem que tentar, sempre no Brasil, a gente acaba caindo na cultura da empresa, né? Então, algumas empresas tu consegue trazer a cultura para o teu lado, tipo, atendo laboratório. Laboratório é um lugar que, apesar de ter resistência, como o pessoal tem mais controle, o pessoal vem mais perto de ti. Algumas indústrias, quando elas podem não ter controle de segurança, mas elas são focadas em qualidade, tem ISO, das poucos setores que são os que mais vão vir contigo para ter controle é o setor de qualidade dessas empresas. Então, mesmo empresas pequenas, é um aliado muito importante quando tu consegue chamar o setor de qualidade para te ajudar, porque ele consegue enxergar que tu precisa ter esse tipo de controle, né? Eles fazem campanha junto contigo. O RH e a qualidade são dois aliados importantes que eu diria que são bem legais de tu procurar dentro do cliente. Sim, o RH, eu falo sempre que o RH ele tem que ser o teu aliado, porque é a porta de entrada e a porta de saída. Se ele não for o teu aliado, você não vai conseguir fazer, principalmente estabelecer os processos de concessão e revogação de direitos, né? Porque é onde saem as pessoas, né? Se você não tiver o RH como teu aliado, você sempre vai ter um buraco de segurança, sempre, porque você vai ficar sem controle e vai ficar órfão. Porque se sair alguém ou se entrar alguém, vai virar aquela correria para colocar o usuário dentro da rede e você vai ficar com alguém solto na tua rede que já foi demitido ou que não está, naquele momento, não necessita de acesso ou está com acesso indevido à informação. Então, a área de recursos humanos, ela precisa ser sempre uma aliada da TI e com regras muito claras e muito bem estabelecidas. Se você tem isso, se você tem o RH como teu aliado, o fluxo anda, porque você tem que estar inserido dentro do onboard do funcionário, né? Do processo de entrada e de saída desse funcionário. A TI ela precisa ser lembrada dentro desse processo, porque aí a gente faz parte dessa caminhada dele dentro da empresa, para que a gente possa ser lembrado nesses processos como um todo. Hoje mais do que nunca, né? Porque com esse advento do trabalho híbrido, porque antes o colaborador saía da empresa, então ele teria que ter um meio ainda de conseguir um acesso interno. Hoje, se o colaborador saiu da empresa, dentro da casa dele, ele ainda continua acessando os dados da empresa, porque muitos casos vai estar em nuvem, né? Os recursos vão estar em nuvem. Então, hoje, mais do que nunca, né? Esses processos bem estabelecidos, eles têm que passar aí pela ajuda, pela tutela aí do time do RH, eles têm que ajudar, eles têm que estar, como vocês falaram, o Grau falou, em parceria, né? Porque um colaborador é demitido hoje, né? Não está todo mundo na empresa para poder ver, olha, fulano de tal não veio hoje, será que ele ainda está na empresa? Hoje não é mais esse cenário, não é mais uma realidade. Tanto no trabalho híbrido, eu vou 2 vezes na semana, o colaborador já foi demitido há 1 semana atrás. Aí que eu vou revogar o acesso dele, ele já pode ter causado um dano muito grande, né? Já pode ter levado as informações, já pode ter extraído dados, já pode ter feito muita coisa. Exato. Muito importante. Show de bola, pessoal. Henrique, faça o nosso pessoal. encerramento hoje ou o Antônio faz o encerramento hoje? Henrique ficou caladinho hoje, eu vou deixar para ele fazer aí o encerramento com a gente.
Perfeito, pessoal. Não, ótima participação de todos aí, é muito bom, sempre muito rico esse compartilhamento de informações, dicas e tudo mais. E seguindo, só complementando também, isso é uma questão cultural, de fato, né? Como o próprio o Tokai ele comentou. Então, essa maior resistência que tem é justamente isso aí. Os funcionários, às vezes, mais antigos, que têm uma dificuldade maior, eles estão acostumados a uma certa rotina e não se adaptam tão rapidamente, assim, a esses novos recursos. Então, é aquele trabalho de formiguinha que a gente vai indo lá, vai orientando, vai indicando, como o Grau sempre diz, para a gente ir evangelizando, né, Grau? Esse é o nosso trabalho diário aí. Então, a gente sempre tentando facilitar a vida do colaborador, né, para ele poder acessar, mas sempre com segurança, né? É fundamental. Perfeito, pessoal. Então, fechando 45 minutos hoje de live. Ótimo aí a participação de todo mundo. Acho que muito obrigado pela presença. Na próxima semana vamos dar continuidade no mesmo horário, mesmo dia, né, com novos temas aí do SysControl. E semana que vem não é no mesmo vivo. local. Não é no mesmo local. Semana que vem. Perdão. Quinta-feira temos. É no mesmo horário. É no mesmo horário. Mas desculpa, não vai ser no mesmo local. Isso aí, semana que vem teremos pessoas reunidas presencialmente numa live especial. Isso aí. Quem não estiver seguindo a gente aí nas redes sociais, né, Alexandre? Henrique, antes de você encerrar, estou deixando aí os links aí das nossas redes sociais para a galera seguir, né, para a gente poder ter mais uma ponta de contato para poder compartilhar informação, conhecimento. As nossas redes sociais estão aí no chat para quem quiser. A semana que vem vai ser uma live do barulho, vai ser uma live presencial, vai ter muita gente junta semana que vem. Não, vai ser top, com certeza. Isso aí. Então, tá bom. Feito, pessoal. Excelente dia a todos aí. Obrigado pela presença. Semana que vem nos encontramos numa live um pouco diferente e melhor. Então, tá bom. Um abraço, pessoal. Bom finzinho de semana. Pessoal. Falou, abraço, valeu. Valeu. Tchau.